No Brasil, no último censo, 90% das pessoas entrevistadas se autodeclararam como pertencentes a algum tipo de religião ou de alguma forma ligado a algum tipo de religião, um religamento com um Deus espiritual. 10% completamente ausente nesse sentido, mas 90% da nossa população. Nós estamos nessa série muito bacana. Eu só quero rememorar que nós começamos a falar dos dons, os dons que a gente tem, que é o sexto sentido, que é a intuição, que a gente pode estar utilizando e muitas vezes a gente nem liga para esses recursos que a gente tem. Muito bacana esse vídeo. Então, no outro eu fui falar sobre inconsciente, a importância da mente inconsciente, a mente inconsciente que sempre ela nos pede que a gente tenha e vá buscar cada vez mais. Ela pede que a gente busque cada vez mais. O inconsciente quer que a gente sempre desenvolva mais. Ele preserva o nosso corpo. Todas as operações do inconsciente, ele controla tudo que acontece dentro da nossa saúde automaticamente. Isso é tudo tarefa da nossa mente inconsciente. E depois foi dito do valor moral que existe dentro do nosso inconsciente, que é uma coisa que vem junto com a gente. A mente inconsciente tem um valor moral muito grande. O terceiro vídeo dessa série, na última vez, nós falamos de ver e olhar mais profundamente as pessoas. Foi muito bacana quando a gente cita que nos atendimentos médicos, 83% das pessoas no mundo preferem, isso saiu numa pesquisa em Ohio, na Universidade de Medicina deles, lá em Ohio, eles fizeram um experimento, 83% da população preferem um atendimento que haja uma abordagem, um atendimento sobre as crenças espirituais. E depois eu falei, isso melhora a relação médico-paciente, a pessoa que é atendida dessa forma responde melhor aos tratamentos, diminui as doenças. É muito lindo esse vídeo, muito profundo. E no fim do vídeo eu falava para que a gente acostume a conversar com os nossos amigos, nossos parentes, e ver e olhar ele mais do que isso, ver e olhar também com ele para conversar sobre essa parte dos dons que ele tem, das crenças que ele tem, da espiritualidade que ele tem, e eles relatarem os fenômenos que eles possam estar vivendo com o seu sexto sentido, com as suas percepções. E é interessante como você começa a trocar figurinha, trocar informação, trocar conhecimento com as pessoas, como você passa, você recebe. Agora estamos falando e vamos entrar dentro de um momento que a gente vai falar sobre um olhar diferente, um olhar da ciência, a ciência envolvendo tudo. Então eu trouxe Marlene Nobre, uma médica ginecologista fantástica que criou a Associação Médica Espírita Brasileira. Essa médica também criou a Associação Médica Espírita Internacional. E ela, numa palestra que a gente teve assistindo com ela citou o Dr. Hernani Guimarães Andrade, um pesquisador brasileiro que tem ele trabalha sempre buscando uma forte evidência científica numa pesquisa que ele faz com crianças que têm memórias de uma vida anterior. Ele recorda memórias de uma vida anterior e ele foi trabalhar com esse tipo de criança. É muito lindo o trabalho do Dr. Hernani. Eu tive uma experiência de assistir uma palestra dele. Ele cita um caso de uma criança que é de uma filha de uma pessoal lá do norte, uma criança que tem uma cultura completamente bonita do nosso país, e a criança com 3, 4 anos falava e conversava e cantava poemas, cantava músicas, tudo em italiano. Uma vez ela entrou junto com a mãe numa mercearia, estava no colo da mãe, ela apontou para a folhinha e falou: mãe, essa é Veneza, uma folhinha, um calendário que tinha. Ela falou: mãe, Veneza, eu já vivi nessa cidade. E apontava para a folhinha lá, dizendo que viveu, e essa foi uma das crianças catalogadas pelo Dr. Hernani, que era conhecido mundialmente pelo tipo de pesquisa que ele falava, de tão forte e as evidências científicas. A doutora Marlene falou em sua palestra do Ian Stevenson. Ian Stevenson é uma pessoa fantástica, um canadense que é professor universitário e hoje ele é chefe psiquiátrico da Universidade da Virgínia. Ele tem um trabalho maravilhoso com pessoas que estão tendo experiência de quase morte, pessoas que estão
pessoas que têm visões dentro de um leito, no leito de morte. Então as pessoas têm visões e ele estuda o tipo de visão, e ele também tem um trabalho maravilhoso com crianças que têm recordações de uma existência anterior. Esse homem tem catalogado 3.000 desses casos no seu acervo. Esse homem também tem forte evidência científica naquilo que ele faz. Esse homem, ele foi e ele conheceu também o Dr. Hernani Guimarães. Ele chegou a vir aqui no Brasil para catalogar um caso, e eles pesquisaram junto um caso de uma criança na cidade de Santos. É muito bonita essa história do Ian. O Ian também, ele conheceu uma pessoa chamada Chester Carlson. Chester Carlson foi uma pessoa que foi quem descobriu a fotocópia. Ele foi responsável dessas descobertas desse físico. Eles conseguiram fazer aquela empresa Xerox, que deu início a Xerox, e ele conheceu a obra do Ian Stevenson, e ele falou assim: cara, eu vou patrocinar você, deu $1 milhão para a Universidade da Virgínia continuar esse trabalho, vendo a memória dessas crianças, essa memória de vidas passadas. Ele deu 1 milhão, e deu 1 milhão para o próprio Ian, porque ele falou assim: você precisa desse dinheiro para você chegar e você investir e continuar na sua experiência. Isso é muito bacana. E quando eu falo desse tipo de manifestação, eu me lembrei de uma pessoa que é o José Carlos de Luca. É uma pessoa, um advogado, um juiz de direito. Esse homem, ele tem mais de 1 milhão de livros vendidos. Ele é um palestrante que faz divulgação da sua obra. Eu já estudei os livros dele, são fantásticos, tudo relacionados com o evangelho, tudo relacionados com a espiritualidade. E esse sujeito é uma pessoa extremamente inteligente e que trabalha e que leva essa ideia de espiritualidade para todos os cantos. Falando em juiz de direito, eu quero falar de um juiz federal. Um juiz federal, ele chama Zalmino Zimmermann. O Zalmino, eu assisti palestra dele, é muito legal, é muito bacana. O Zalmino, ele é responsável sobre a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Então, esse juiz federal, ele fala que a espiritualidade iguala as pessoas, os seres humanos. A espiritualidade iguala a todos nós, no mesmo nível, na mesma faixa. E aí ele começou a falar sobre uma coisa muito interessante que eu não sabia, que a Igreja Católica, até o ano de 553, ela tinha muitos relatos e falava abertamente nas suas escritas sobre fenômenos ligados a processos de outra vida, vidas anteriores, sobre reencarnação. Isso era frequente, até que então, por uma convocação do imperador, o imperador Virgílio, ele chegou e falou assim: vamos fazer um concílio para que a gente possa estar banindo espiritualidade e reencarnação. A partir disso, mesmo o Papa Virgílio sendo contra aquele posicionamento que ele estava tendo, eles extirparam, caíram, e começou aí, a partir disso a gente viu uma série de coisas que tem umas coisas muito negras que a gente já viu a respeito desses momentos de querer, através da força, extirpar um conhecimento, uma cultura, uma espiritualidade. E é interessante que, mesmo ele tendo feito todas essas situações, mesmo ele feito todas essas condutas, as pessoas, quando entram em contato com essas verdades, ainda hoje, começam a despertar para um acordar. Eu falo tudo isso daqui porque a finalidade desses vídeos é fazer a gente usar nossa inteligência, porque tem muita evidência, muita prova. E aí eu estou falando de muita coisa de ciência
comprovando que pode haver alguma coisa com muita clareza. Você pode ver isso com pessoas que você conversa e você vê, e através desses cientistas. E eu só falei, quem sabe, 1%, 2%, 3% dos cientistas que tem. Gente, eu conheço muita gente, eu converso com muita gente que estão em vários tipos de trabalho, de pesquisa realmente científica para poder constatar e cada vez mais avaliar. Eu já citei em outros vídeos, outras pessoas são muito importantes. E essa mudança faz com que a gente comece a pensar que a gente perde o sentido da vida se a gente só querer viver pelo gozo dos prazeres. O gozo dos prazeres é muito cansativo, é muito desmotivador, porque cansa a gente quando a gente começa a ter essa visão de que tem um tempo atual e tem um tempo posterior. A gente começa a mudar a nossa busca, a nossa missão fica uma missão de um aperfeiçoamento cada vez mais da nossa mente, da nossa moral, e aí a gente sente uma necessidade terrível de a gente chegar e começar a fazer uma doação, de fazer uma caridade para com as pessoas que estão próximas, que a gente vê o mundo está entrando dentro desse momento agora e está mudando nesse sentido, no sentido de fazer a caridade. A caridade não é só necessariamente dar dinheiro. Às vezes a caridade, é você dar uma palavra, é dar um incentivo, às vezes é dar uma bronca nas pessoas, às vezes é você chegar e dar uma orientação, porque às vezes a gente sabe mais do que outra pessoa para facilitar a vida. Então, este é o convite de a gente usar a ciência para a gente ver que existe muita evidência que você pode estar vivendo anterior a esse momento. Tem muita coisa para você buscar e pesquisar. E aí você pode estar mudando suas atitudes e se tornando uma pessoa cada vez uma pessoa mais especial que vai contar na vida de todos nós.